Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao culto desta manhã, continuidade em louvor e adoração ao Senhor, agora estudando a palavra do Senhor. Nós temos tido dificuldade com as nossas revistas e, de comum acordo com o pastor, nós temos estudado os livros históricos, os últimos livros históricos, que são Esdras, Neemias e Esther, e os últimos profetas, que são da mesma época, Ageu, Zacarias e Malaquias. E hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito de Zacarias. Quem é esse profeta? Como que foi a sua profecia? E qual o teor da sua mensagem? E vamos tentar fazer isso num período aí de, no máximo, 1 hora. Zacarias é o 38º livro do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem 39 livros. Zacarias é o 38º livro. E no cânon do Antigo Testamento, ele é, então, o livro número 38. E ele é um livro que foi colocado no cânon bíblico por causa das profecias que estão dentro deste livro. E Zacarias, então, tem a sua mensagem tem um teor de principalmente figurado, né? Então ele escreve com muita acurácia, mas ele recebe mensagem de Deus de uma maneira figurada, né? Ele tem visões. Na maioria dos profetas, na maioria da mensagem dos outros profetas, Deus fala com os profetas por meio de sonhos ou de impressões na sua mente e no seu coração. Mas, no caso de Zacarias, são anjos que falam com ele sobre a mensagem de Deus, a mensagem que Deus envia a Zacarias é veiculada por meio de anjos. E então o teor do livro de Zacarias é um teor que é nitidamente um teor que não é de maneira nenhuma, não é literal no sentido das visões, mas a mensagem que ele transmite é literal. Ele vai usar elementos figurativos, ele vai usar figuras de linguagem, mas vai nos trazer uma mensagem literal, verdadeira para o povo de Israel, né? E para o nosso povo. O Apocalipse
o livro de Zacarias é tido como o Apocalipse do Velho Testamento, dadas as figuras que existem no livro e dada a ênfase que o livro apresenta no futuro. O livro de Zacarias fala muito do futuro quando Jesus estará reinando na terra, na cidade de Jerusalém. E então o Apocalipse do Velho Testamento é o livro de Zacarias. Além de ter um conteúdo apocalíptico, né? Zacarias é o mais profundamente messiânico e escatológico do Velho Testamento. Então, é um livro que realmente fala muito da vida de Jesus, do ministério futuro de Jesus. É um livro que tem esse conteúdo especificamente trazendo esse conteúdo futuro, e ele contém mais profecias messiânicas relacionadas com a segunda vinda de Jesus do que todos os demais livros do Velho Testamento, talvez excetuando o livro de Isaías. A mensagem do livro de Zacarias é uma mensagem cristã. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem que é intensa, que é forte, uma mensagem oportuna e que enfatiza a religião judaica, né? Que enfatiza o retorno ao culto a Jeová, porque o povo nós vamos ver daqui a pouco no contexto, o povo de Israel voltou da Babilônia, onde eles estavam cativos por 70 anos, mas eles abandonaram a idolatria, mas também não se esmeraram em servir ao Senhor, não tiveram tanto interesse. Ficou uma vida espiritual morna. E nós já vimos que Deus não se agrada daquilo que é morno, né? Em Apocalipse a gente tem esta condição na igreja de Laodiceia, e Deus fala com Jesus, né? Fala com a igreja de Laodiceia por meio de uma carta, porque a igreja não era quente nem fria, ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Então, o povo de Israel estava nesta mornidão espiritual, e então vêm os profetas Ageu e Zacarias e depois Malaquias para estimular o povo a levar uma vida religiosa de verdadeira relação com Deus, né? Uma vida que seja verdadeiramente espiritual. Ele fala então da figura messiânica, fala da figura de Jesus, né? Da figura do Messias, fala da pessoa do Messias, fala da obra do Messias, fala da paixão, da morte, da ressurreição, da segunda vinda do Senhor Jesus. E ele apresenta também como
uma perfeita clareza, uma clareza muito evidente, que chega a ser chocante até o que ele está desejando explicar. Ele fala sobre a humilhação e sobre a exaltação de Jesus Cristo também. Fala sobre morte e fala sobre ressurreição e exaltação. Então nós encontramos isso no livro de Zacarias. Zacarias era sacerdote, era filho de Berequias, e Berequias, o pai dele, morreu quando Zacarias era jovem, muito jovem ainda, e morreu quando Zacarias ainda era um adolescente. Por isso, Zacarias foi criado com seu avô, chamado Ido, e depois ele se tornou o sucessor imediato de Ido, que era seu avô. Nós sabemos que a família sacerdotal era descendente de Arão, e o sacerdócio judaico era diretamente relacionado com uma família, e as pessoas eram herdeiras, então era hereditário o título e a função de sumo sacerdote. Então, um sumo sacerdote, o próximo sumo sacerdote seria filho daquele sumo sacerdote atual. E isso aconteceu na vida de Zacarias, que seu pai tinha falecido e ele acabou substituindo seu avô Ido, né? O avô era sumo sacerdote, o pai era sumo sacerdote, e ele também se tornou sumo sacerdote, né? E foi por isso mesmo que ele se tornou, ainda jovem, sumo sacerdote. Ido, que é o avô de Zacarias, voltara da Babilônia no primeiro bloco de judeus que veio da Babilônia. Nós já falamos isso aqui em 2 ocasiões, né? O número de judeus que veio da Babilônia, que tinha sido levado cativo para lá, não eram todos os judeus, mas o número que veio de lá era um número expressivo. 50.000 judeus voltaram da Babilônia para Jerusalém por causa de um decreto de Ciro. Ciro decretou que, se os judeus quisessem voltar, os que quisessem voltar para reedificar a cidade de Jerusalém, para reedificar o templo, para restabelecer o culto, eles estavam autorizados por Ciro, o rei da Pérsia. Mas Ciro se tornou esse instrumento de Deus para a reconstrução de Jerusalém, do templo e da nação, porque Deus assim determinou. E Deus determinou isso de maneira tão clara quanto foi a profecia de Isaías 200 anos antes de Ciro. Então, 200 anos antes de Ciro, nem havia cativeiro ainda, o povo que estava dominando eram os assírios, então era uma coisa absolutamente improvável. Mas Isaías testificou e escreveu no seu livro aquela promessa de Deus, né? Deus chama Ciro de servo dele, né? Ciro, que nem conheceu a Deus, Deus o chama de servo.
Isso demonstra que a história não está acontecendo aleatoriamente. A história está acontecendo do modo como Deus dirige, certo? E as pessoas que estão andando no comando da história, que estão decidindo fatos e que dirigem a história do mundo, elas são responsáveis diante de Deus por suas escolhas e por suas ações. E então nós encontramos Ido voltando da Babilônia no primeiro bloco de judeus, juntamente com Jesua ou Josué, que era sumo sacerdote, e Zorobabel, que era governador nomeado da família real, né? Zorobabel era descendente de Davi, e era quem tinha direito ao trono. Se houvesse um governo de Israel, se fosse restabelecida a monarquia de Israel, quem deveria ir para o trono era Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi, né? E era o príncipe que tinha direito ao trono. Mas ele estava preso na Babilônia também. Ele foi nomeado por Ciro como governador da província de Judá, né? Da província de Judá, lá onde estava a cidade de Jerusalém. Ido era uma pessoa importante. Ele foi membro da Grande Sinagoga. A Grande Sinagoga era um grupo governante de judeus antes da criação do Sinédrio. E o tribunal judaico que condenou Jesus, né? O Sinédrio é o tribunal judaico que condenou Jesus. Zacarias é um nome relativamente comum. Há sempre um Zacarias nas páginas bíblicas. Nós temos pelo menos 27 homens chamados Zacarias, né? 27 pessoas com o nome de Zacarias no Velho Testamento. E a palavra Zacarias significa, e é um significado muito interessante, muito bonito e muito significativo. Significa Jeová se lembra, falando desta maneira que Deus nunca esquece, né? Esse profeta era contemporâneo de Ageu. Ageu e Zacarias profetizaram nos mesmos anos, na mesma época, e eles estiveram em Jerusalém estimulando o povo de Israel a reconstruir o templo, né? A reconstruir o templo. Jeová se lembra, é uma palavra boa, né? Que comemora o fato de Deus ter se lembrado do povo que estava no cativeiro, e Deus trouxe esse povo de volta. O contexto histórico próprio desta profecia e o propósito do livro nós vamos ver agora. Nós já vimos aqui algumas vezes, Ciro era rei da Pérsia, e ele foi depois de invadir a Babilônia, ele liberou os judeus que estavam presos lá, isso em 538 a.C. E ele determinou o retorno dos judeus
Nós já falamos isso também. E esses judeus retornaram a Jerusalém e construíram um altar. Foi a primeira providência que eles tiveram, foi construir um altar. E cultuaram a Deus ali, lembrando de Deus na festa dos tabernáculos. Depois, eles começaram a lançar os alicerces do templo, ali a partir do 7º mês que eles estavam em Jerusalém. Começaram a lançar os alicerces do templo. Mas eles sofreram oposição. Havia oposição às ações dos judeus por parte dos inimigos que estavam ao redor ali. Havia nações ali que tinham sido colocadas na terra de Judá pelos assírios. Os assírios faziam isso, né? Eles tiravam, eles dominavam uma terra, eles tiravam as pessoas daquela terra, os habitantes daquela terra, os nacionais daquela terra, levavam para um outro lugar. E tiravam gente daquele lugar e traziam para o lugar de onde tinha saído aquelas pessoas. Então, ele fazia uma troca. Isso tinha um objetivo de eliminar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de manifestação nacionalista, qualquer tipo de insurreição. E então havia muitos inimigos de Israel ali que não queriam que Israel reconstruísse o templo, que reconstruísse Jerusalém e que voltasse a ocupar o seu território, já que eles estavam no território por decreto real. E isso então permitiu que eles fizessem uma resistência muito grande ao povo de Judá. E o que aconteceu foi o seguinte: eles começaram o templo, começaram a estabelecer as bases, mas em poucos dias, por causa da resistência desses inimigos, eles tiveram que parar. E a obra então ficou parada 16 anos. É como se a gente tivesse construindo isso aqui, aconteceu algum impedimento, alguma catástrofe, vamos dizer assim, isso aqui caiu tudo. E a gente começasse então, entusiasmado, a rever, começando a plantar novamente as bases. Aí, por alguma dificuldade qualquer, os ânimos são arrefecidos e aí a gente fica sem reconstruir o templo por um período de 15 ou 16 anos. E foi isso que aconteceu. E Deus então levantou Ageu, que nós vimos na semana passada, para falar contra o povo de Israel, né? Ele pergunta, Deus faz uma pergunta por intermédio de Ageu: será que é tempo de vocês cuidarem da casa de vocês, de deixarem a minha casa sem nenhum tipo de cuidado, né? Então, o texto fala dessa inversão de prioridade, né? E aí a pergunta que eu fiz na semana passada foi: qual é a nossa prioridade, né? Será que Deus é a nossa prioridade, a primeira, né? Jesus ensinou que se Deus for a nossa única prioridade,
ele organiza a nossa vida perfeitamente. Ele estando em primeiro lugar, ele organiza a nossa vida. Ele coloca as coisas dentro das prioridades certas. Então, isso aconteceu no templo lá em Jerusalém. A cronologia do livro de Zacarias é também uma cronologia interessante. Zacarias fez as suas predições sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus no período de máximo de 2 anos. E ele recebeu uma mensagem por meio do anjo, e ele então falou sobre e escreveu, sobre o Messias que viria. E há um versículo que é muito conhecido de Zacarias, que foi repetido em Mateus, que é o versículo que fala de Jesus entrando na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, não é? Eis aí o teu rei montado em um jumento, em um jumentinho, filho de jumenta, né? E então Jesus é visto como esse rei que vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Este livro, então, é de consolação e esperança, né? Porque ele fala de um Messias que virá com um chamado ao arrependimento, e ele começa assim e termina com uma profecia, profecia diferente, a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, uma profecia que fala de Jesus na sua segunda vinda, o Messias voltando agora, não mais como um homem de dores, como um homem de sofrimento, não mais como um homem que carrega pecados dos outros, que vai ser crucificado, mas como um rei glorioso que vai voltar para dominar todas as coisas. No Antigo Testamento, então, nós vemos isso, né? Que é uma essencial para compreender tanto a reconstrução de Jerusalém quanto as promessas sobre a vinda do Messias e a instrução do reino milenar, a instauração do reino milenar. É importante a gente ler o texto de Isaías completo, porque ele vai nos dar uma visão, bem completa desse evento de retorno de Jesus, e mostra inclusive a última batalha que vai acontecer, né? A última batalha que vai acontecer, que é a batalha de Jesus contra os povos que estiverem ao redor de Jerusalém, querendo destruir Jerusalém. Essa batalha é conhecida como Armagedon, né? E Zacarias fala dela também. Zacarias é um profeta que fala em nome de Deus desde 520 a.C. até 518 a.C. Nesses 2 anos, ele profetizou tudo o que está no seu livro, que ele também escreveu. A sua mensagem profética foi dada após o retorno do povo de Judá,
quando o povo veio da Babilônia. Ele atuou como profeta juntamente com Ageu. O ministério dos dois foi ao mesmo tempo. E ele sempre motivou o povo e os líderes religiosos, Zorobabel e políticos, né, Zorobabel e Josué, a terminar a reconstrução do templo que estava interrompida por causa da oposição dos inimigos, né? Oposições externas e o desafio do desânimo das lideranças, né? Então o povo de Israel estava desanimado quando Zacarias e Ageu começaram a falar. E o que aconteceu foi muito, muito bom, porque a mensagem de Zacarias e a mensagem de Ageu, essas duas mensagens entraram na mente do povo, produziram arrependimento e produziram mãos à obra. O povo de Israel voltou a se aplicar. E aquele templo, então, eles recomeçaram a construção depois de 16 anos parado, e em 4 anos eles restauraram completamente o templo, né, e terminaram a construção. Não ficou um templo como o templo de Salomão, mas foi o templo que foi utilizado pelo povo de Deus, até que Herodes, próximo já do nascimento de Jesus, mandou construiu um templo novo, né, o templo de Herodes. Construiu o templo para os judeus, um templo glorioso, né, também. Há algumas questões que a gente vê nesse livro de Zacarias que são interessantes. A gente, devido às conexões diretas com a vida de Jesus, nós vemos que Zacarias é o profeta menor dos 12 profetas menores. Ele é o mais citado no Novo Testamento. O livro dos profetas menores mais citado no Novo Testamento é o livro de Zacarias. E ele fala, por exemplo, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o rei entrando montado em um jumentinho. Ele fala da paixão de Cristo. No livro de Zacarias, a gente encontra até aquilo que Judas fez. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso está em Zacarias, né? Terceiro, nós encontramos em Zacarias também a crucificação. Mensagem sobre a crucificação. Olhando para mim, olharão para mim a quem traspassaram, diz o texto de Zacarias. E também o pastor ferido, né? Jesus disse, e Zacarias também fala isso, né? A dispersão das ovelhas quando o pastor é ferido. E Jesus fala disso na sua última noite. Ele diz aos seus discípulos, né, que eles vão deixá-lo sozinho. Aí Pedro fala, não, Senhor, a gente não vai deixar o Senhor sozinho, não. Aí Jesus se lembra desta palavra de Zacarias. Então ele diz, como o profeta mencionou, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Algumas questões
para a gente entender melhor o livro e justificar por que nós temos que estudar esse livro. Por que estudar esse livro? É a primeira pergunta. Nós temos algumas razões. Primeira, porque contém mensagens relativas à reconstrução do Templo de Jerusalém e à purificação e santificação do sacerdócio e do povo. Deus desejava exatamente isso, que o sacerdote e o povo fossem purificados, porque eles não estavam vivendo de conformidade com a lei de Deus. Segunda razão por que estudar esse livro, porque ele apresenta profecias sobre o ministério terreno do Messias e seu retorno final em glória. Então esse livro fala do ministério do Messias aqui na terra e fala também do seu retorno do céu em glória, né? Quando Jesus virá na sua segunda vinda. Terceiro, ele encoraja o povo a resistir aos inimigos, prometendo vitória sobre os inimigos, né? E aí a gente vê Neemias. Nós já estudamos Neemias aqui e vimos que Neemias, que é depois dessa história aqui, nós já estudamos Neemias antes, mas o tempo em que Neemias viveu é depois dessa história que nós estamos lendo, mas nós vemos Neemias sendo uma pessoa que resiste aos inimigos, se prepara para lidar com os inimigos. Neemias faz o quê? Ele separa duas turmas. Uma turma trabalha na reconstrução do templo e a outra turma fica em pé ali, armado, vigiando contra os inimigos que viriam destruir o que eles estavam fazendo. Então o próprio Neemias agiu de acordo, né? Então o texto mostra que Zacarias encorajava o povo a resistir os inimigos e a promover vitórias sobre eles. E quarta razão por que estudar este livro. Ele ensina e estimula a uma vida de santidade e amor a Deus e a aguardar com expectativa e com esperança a segunda vinda. Então ele estimula a gente, o povo de Israel, e hoje também a nós, a agradar a Deus com a nossa vida, uma vida de santidade. Nós somos chamados a uma vida de santidade e também aguardar com expectativa, com uma esperança verdadeira, a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Quinto, é uma outra razão que nós temos para estudar o livro, é estar preparado para o encontro com Jesus. Será que nós estamos preparados para o encontro com Jesus? Quem escreveu o livro foi o próprio Zacarias, né? Não há dúvida a respeito disso. E ele profetizou do 2º ao 4º ano do rei Dario, né? Entre 520 e 518 a.C. E desempenhou um importante papel exatamente que com a manifestação de Ageu junto com ele, né? Só que a profecia de Ageu
foi no máximo aí 3 ou 4 meses. Mas a de Zacarias foi 2 anos, né? O Zacarias então desempenhou esse papel importante juntamente com Ageu e organizou o seu plano, um plano que foi um plano que ajudou o povo na reconstrução do templo. Ele ajudou com um plano de reconstrução. E quando e onde foi escrito o livro de Zacarias? O livro de Zacarias foi escrito possivelmente em Jerusalém e no final do ministério de Zacarias. Quarto, quais são as características marcantes deste livro de Zacarias? O que é que nós devemos aprender deste livro? Primeiro, uma mensagem celestial. São visões dadas pelos anjos, né? Mensagens em visões simbólicas dadas a Zacarias por anjos, e a divisão do livro em 3 partes principais. Do capítulo 1 a 6, nós temos 8 visões típicas que Zacarias recebeu. Depois, se der tempo, a gente vai falar rapidinho sobre essas visões. 8 visões a respeito daquilo que Deus queria falar com o povo de Israel. 8 visões noturnas, uma série de revelações simbólicas que prometem a reconstrução do templo sob a liderança do descendente de Davi, que é Zorobabel. Esse é do capítulo 1 ao 6. O 7 e 8, os capítulos 7 e 8, apresentam 4 mensagens sobre o jejum. E o jejum. Por que Zacarias vai falar sobre jejum? É para passar fome apenas? O que é jejum? Tem muita gente que acha que jejum concede mérito à pessoa. Então eu vou jejuar, porque assim eu vou estar bem na fita, lá com o homem lá de cima. Será que é isso mesmo? Se eu jejuar todos os dias, eu alcanço maior graça lá no céu? Obviamente que não. Para que serve o jejum, então? O jejum é uma atitude de humilhação, de quebrantamento diante de Deus e uma reserva de tempo para estar louvando, adorando a Deus, lendo e meditando nas Escrituras. Então o jejum serve para isso, para a gente se dedicar mais ao estudo da palavra, a ter uma comunhão maior com Deus e a orar mais, né? Então isso é jejum. E não adianta jejum. Tem muita gente que fala, eu fiz um propósito de jejuar o café da manhã até o almoço. E aí trabalha nesse período todo sem nem pensar que existe Deus e que ele precisa orar. Isso não adianta nada. Isso não, né? Então isso não resolve nada, não concede mérito a ninguém e é só um passar fome. Então, na verdade, quando o Zacarias está ensinando isso aqui, ele está falando sobre as questões
de obediência e justiça. O quebrantamento, o jejum é para ter quebrantamento diante de Deus. E são mais importantes, né? A obediência e a justiça são mais importantes do que as meras tradições religiosas. Jesus deu uma aula sobre isso, falando que aquele fariseu, né, que chegou lá e orava em público, em voz alta e no meio da praça, né? Senhor, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Veja, Senhor, como é que eu sou bom. Eu não sou igual aos demais homens. Olha o que eu faço. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, até a grama que eu piso, eu dou dízimo, né? E jejuo 2 vezes por semana. Quem é que faz isso aqui, Senhor? Então, Jesus disse que aquele homem não foi justificado. Mas aquele publicano que era desprezado pela sociedade judaica, porque ele era cobrador de impostos para os romanos, né? Cobrava impostos dos judeus para os romanos, ele orava de uma maneira simples: tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso dá uma ideia clara, né, sobre jejum. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre jejum. Quando jejuares, entra no teu quarto e fica ali quietinho orando e conversando com Deus, e ao sair de lá, lava teu rosto para não dar impressão para os outros que você estava jejuando. Ninguém precisa saber. Por quê? Porque você não está querendo a glória de ninguém, a não ser a glória de Deus. Você não quer glória para si. Então, às vezes a gente escuta pessoas dizerem assim: eu jejuei tanto tempo por isso, eu jejuei tanto tempo por aquilo, né? E aí não resolveu nada porque não fizeram aquilo que era necessário. Capítulo 9 a 14 fala de 2 oráculos messiânicos. Quais são esses oráculos? Profecias futuras sobre a vinda do Messias e sua rejeição e o seu triunfo final, o triunfo do reino de Deus em Jerusalém. Podemos resumir o livro em seus principais temas, do capítulo 1 ao capítulo 6, visões de restauração. Do capítulo 7 ao 9, a verdadeira adoração. O povo precisava aprender isso. E do capítulo 7 ao 8, né? Do capítulo 9 ao 14, é uma profecia messiânica e profecia da vitória final de Jesus. Deus abençoará a reconstrução de Jerusalém. Deus repreende a hipocrisia e enfatiza a misericórdia e a verdade. Deus trará vitória ao Cordeiro, e Deus trará vitória para ele, intervindo na batalha final e reinando sobre Jerusalém, reinando sobre todo o mundo no reino milenar. Significado das visões. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As visões que Zacarias teve, por exemplo, ele teve uma visão em que ele via vários animais, vários cavalos, né? Via cavalos de várias cores. E o ensino aqui, nessa visão, é
sobre o modo misericordioso como Deus trata a Israel e a Jerusalém. A segunda visão é uma visão de 4 chifres, né? 4 e depois 4 carpinteiros. E isso serve para nós entendermos o modo como Deus vai tratar com as potências que espoliaram, que espalharam por todo o mundo aos judeus, né? Então todas essas potências que esparramaram os judeus para todo lado e espoliaram as terras, elas vão ser tratadas com justiça diante de Deus, e é isso que essa visão ressalta. Um homem com um cordel de medir é uma outra visão, né? Um homem com cordel de medir. E falando do testemunho do poder protetor do Senhor sobre o seu povo, né? Deus protegendo o seu povo. O sumo sacerdote Zacarias simboliza como Judá pode vencer Satanás e ser purificado por meio do renovo. O renovo aqui é uma profecia a respeito de Jesus. E o castigo que vinha sobre o povo de Israel vai ser aliviado quando eles crerem no Senhor Jesus. Quinto, o castiçal e as oliveiras é uma outra visão que foi dada a Zacarias, né? O Senhor dará poder ao seu povo por meio do Santo Espírito de Deus. Sexto, um rolo volante, né? É uma outra visão. Os desonestos serão condenados. Os desonestos serão condenados. E a sétima visão, uma mulher dentro de um cesto. A iniquidade será repreendida do meio do povo de Israel, né? E oitava visão e última é a visão de 4 carros. E é uma visão que fala da divulgação do poder do Senhor por toda a terra. É uma mensagem judicial, porque fala da justiça que Jesus, como rei, vai fazer em toda a terra. Então, a ordenação de Josué, quando Josué, sumo sacerdote, foi ordenado, né? Somente Josué era o sumo sacerdote, né? Quando ele foi ordenado, simbolizando o rei que viria, simbolizando Jesus, que vai reunir em si o poder de rei e o poder de sacerdote. Então, a Bíblia fala de Jesus como profeta, sacerdote e rei, né? Profeta, sacerdote e rei. E Jesus é verdadeiramente profeta, sacerdote e rei. E no reino milenar nós veremos isso, né, acontecendo. Ele é sacerdote e também é rei.
Muito bem. Para encerrar, 3 aplicações. Deus convocou Zacarias para chamar o povo de Judá para sair do comodismo. O comodismo é uma doença, mas é uma doença espiritual. O pecado. O comodismo nosso na obra de Deus é uma doença relacionada com a nossa falta de amor ao nosso Deus e a sua obra. Então, comodismo é uma doença espiritual. Zacarias foi chamado para convocar o povo para sair do comodismo, da religiosidade. O povo estava fazendo, sabe o quê? A religião que eles queriam. Muitas vezes nós podemos fazer a mesma coisa. A religião que eu quero. Qual é a religião que eu quero? Domingo, não tem outra coisa para fazer, não tem carro para lavar, não tem fazenda para visitar, não estou com muito sono. Então, eu vou ao templo, levo minha Bíblia, escuto aqueles sermão e participo da escola dominical. Depois eu já cumpri minha obrigação. Não tenho mais nada a fazer. Isso não é cultuar, irmãos. Isso é religiosidade. Religiosidade não é espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E muitas vezes nós só somos religiosos. Não estamos verdadeiramente servindo ao Senhor, né? E o arrependimento era para o povo de Israel sair do seu pecado, deixar o pecado. O Senhor, então, deseja santidade para seus filhos. A verdadeira religião é um relacionamento. Religião não é fazer coisas para Deus, é um relacionamento. Religião é um relacionamento. Relacionamento de quem? Com quem? Uma relação pessoal, né? De uma pessoa, um ser humano com um Deus vivo, verdadeiro, na mediação de Jesus Cristo. Isso é religião, isso é espiritualidade, certo? Então, relacionamento com um Deus vivo. Se nós não temos isso, nós somos apenas religiosos, não somos espirituais, somos apenas religiosos. E religioso nenhum entra no céu. Por quê? Porque o religioso não tem uma comunhão verdadeira com Deus. Nós precisamos escapar desta situação. Zacarias mostra que não basta reconstruir o templo físico, a estrutura. É preciso restaurar a vida espiritual. O culto verdadeiro não depende de templo. O culto verdadeiro não depende de templo. Isso não quer dizer que a gente não valorize a estrutura física, mas o culto verdadeiro não depende disso, né? O culto verdadeiro não depende de tempo, não depende de local, não depende de modo, não depende de circunstância. O culto verdadeiro é espiritual, ou seja, você pode adorar
em qualquer lugar, em qualquer tempo, do modo como você estiver e do modo como você estiver e nas mais diversas circunstâncias. É isso que nós precisamos aprender, né? Se a gente tivesse agora num momento de perseguição no país, como é que a gente ia orar, como é que a gente ia adorar a Deus, né? Hoje nós temos pessoas no mundo, na Europa, na Europa não, na África, na Ásia, que estão pagando o preço de serem crentes, morrendo, literalmente morrendo, né? Assassinadas com tiros, queimadas, afogadas. Enquanto nós estamos aqui hoje nessa quase 2 horas aqui de culto e adoração, as pessoas têm mais de 100, 200 pessoas estão morrendo na Coreia, estão morrendo na Eritreia, estão morrendo em países islâmicos. Então, como é que eles vão adorar num lugar como este aqui? Eles adoram onde der certo, certo? Isso não significa que a gente não valorize Deus. Significa apenas que a adoração é aquilo que Jesus falou. Não é nem em Jerusalém, nem neste lugar que nós devemos adorar. Porque Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Zacarias profetizou, então, a rejeição a Jesus, mas também sua vinda gloriosa e vitória final. Você crê que Jesus está voltando e que ele voltará em glória e que ele vai vencer o mal? Você tem essa expectativa? Terceiro e último, Jesus Cristo não é apenas o rei profetizado por Zacarias. Ele é também o sumo sacerdote que está junto ao Pai, intercedendo por nós, né? Intercedendo de maneira constante por nós. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele tem um ministério agora de estar intercedendo por nós diante do Pai, como um advogado, né? Seu ministério é um ministério em que ele está diante de Deus para nos representar diante de Deus. Hoje nós estamos em Cristo na presença de Deus. E isso significa que nós temos uma responsabilidade muito grande de viver essa vida na presença de Deus. Isso significa também que nós precisamos crer nessa palavra para viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é um resumo só do livro de Zacarias. O ideal seria que a gente tivesse várias lições sobre esse livro para desmiuçarmos as suas visões, desmiuçarmos as suas profecias, mas isso possivelmente vai acontecer quando estudarmos
um currículo que fale sobre esse profeta de maneira especial. Que Deus abençoe a todos.